Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Instituto Kardecista da Bahia, essa casa quase centenária, que este ano fará 99 anos, que me fez o convite, na figura do querido Edivaldo César, que tão prontamente responde às minhas solicitações para a participação das doutrinárias lá do GEPEC. Eu sou Michele Rego, sou trabalhadora do GEPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Atuo no setor doutrinário e no atendimento fraterno dessa instituição. Hoje foi-me dado o tema a respeito do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mais especificamente, o item 7, que são utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Muito sabiamente, Kardec coloca esse capítulo 16 após o capítulo 15, que é Fora da Caridade não há salvação, onde ele nos lembra que caridade e humildade, tal a senda única da salvação, egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Kardec começa no capítulo 16 com algumas passagens do Evangelho a respeito do tema da riqueza e da pobreza. Ele cita a passagem do jovem rico, do rico avarento e de Zaqueu, do mal rico e Lázaro e, por fim, a parábola dos talentos. Eu vou, para ilustrar nossa conversa hoje aqui, me ater a dois exemplos que eu acho bem ilustrativos desse tópico, que é o jovem rico e Zaqueu. A gente vai se utilizar baseado aqui na tradução do Evangelho de Guilhom Ribeiro. Então, vamos lá. O que diz o título, do nosso item, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Kardec começa, assim: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Então, Kardec traz aqui o princípio de tudo, a causa primária de todas as coisas, que é Deus, que é único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e jamais colocaria em nossas mãos um instrumento de derrota, de perdição, sem uma segunda chance. Senão, onde estaria toda a bondade, e todo o poder de Deus? Mas por que a riqueza é considerada uma prova, tão arriscada e tão difícil? Kardec continua: sem dúvida, pelos arrastamentos que dá causa, pelas tentações que gera, pela fascinação que exerce. A riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Porque quando eu tenho riqueza, quando eu tenho poder, eu posso dar vazão a todos os meus desejos. Eu sou prontamente atendido em todas as minhas expectativas. Então, se eu tiver um espírito, entre aspas, um espírito mais fraco, eu vou ceder. Porque o poder, ele excita o orgulho, ele excita o egoísmo, ele excita a sensualidade. A sensualidade aqui trazida por Kardec, essa vida sensual, é a vida onde nós damos margem a todos os nossos desejos, sem pensar duas vezes. Nós pensamos que podemos comprar sempre coisas, pessoas, situações, porque além do dinheiro vem agregado o poder, e esse poder é que ele seduz, Mas, como lembra bem Lacordaire, no item 14, sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Então, esse poder, essa riqueza não é nosso, está nosso nessa atual encarnação, Os bens materiais, eles devem servir para nosso propósito, nossas necessidades. É muito importante que saibamos diferenciar desejo de necessidade, porque a função providencial da riqueza, que é trazida aqui nesse capítulo, é justamente servir, colocá-la ao bem da humanidade, a serviço da humanidade, não ficar presa, encarcerada, mas multiplicar, agregando a nossa humanidade, agregando o progresso
né? É importante a gente associar esse item 7 às questões 814, 815 e 16 do Livro dos Espíritos. Eu resumi os itens que eu achei mais significativos. A miséria e a riqueza são provas escolhidas pelos próprios espíritos, então é importante a gente lembrar que a gente pediu, a gente escolheu essa prova, que seja da miséria, que seja da riqueza. A miséria leva à lamentação contra a providência divina, porque a miséria ela também tem os seus empecilhos, suas dificuldades. Porque quando eu estou na miséria, na pobreza, eu preciso desenvolver a capacidade de resignação, eu tenho que lutar contra a minha inveja, porque o outro tem e eu não tenho, contra a minha revolta diante de Deus, que muitas vezes aparece, porque que tanta gente aí passa bem e eu tô nessa situação, né? E a riqueza, complementam, né, os espíritos, a todos os excessos, torna o espírito egoísta, orgulhoso e insaciável. Esse insaciável aqui é, acho que a chave de muita coisa, porque quando eu tenho, na verdade, muito dinheiro, muito poder, né, nada me satisfaz. Eu sempre busco mais, eu sempre busco lá na frente. Então, eu sou aquele espírito extremamente ansioso, angustiado e querendo mais, ao invés de, como muitos pensam, feliz, contente, não fica sempre aquela angústia no meu interior, porque parece que nada me satisfaz. Kardec comenta que Deus experimenta o espírito de duas formas: o pobre pela resignação e o rico pelo que faz dos seus bens e poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual, né? Lacordaire, ele ainda fala sobre a fortuna, né? Dizendo que nosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves do nosso adiantamento moral e espiritual. Ele diz ainda sobre a fortuna: saber passar sem ela quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a recebemos e saber sacrificá-la quando necessário. Isto é agir segundo os desígnios do Senhor. Ou seja, a riqueza ela deve ser olhada por 3 prismas: saber dar bom uso quando a possuímos, saber prescindir, né, quando não a temos, e saber abrir mão dela quando for necessário, que talvez seja a parte mais difícil, quando a pessoa já passou pela experiência da riqueza, abrir mão, né? A gente deve valorizar a riqueza e não precificá-la, certo? Porque ainda Pascal, no item 9, ele nos diz, né, que a verdadeira propriedade, a propriedade legítima, é aquela que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Nada que seja de uso do corpo, mas tudo que seja de uso da alma é o que a gente realmente possui. Devemos espiritualizar a matéria e não materializar o espírito. Voltando no item 7, Kardec diz, né, que a riqueza é o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos, né? Porque a gente fica realmente atrelado àquela experiência material, sem conseguir nos libertar. E sem entender que Deus nos deu essa experiência nesta existência. Mas em outras existências pode ser que eu venha sem nada, né? Então isso, Kardec ainda continua aqui. Produz tal vertigem, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ela partilharam, os que ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Então, muitas vezes, a pessoa que era pobre, quando se torna rico, né? Kardec nos lembra aqui que esquece completamente de tudo que passou. Esquece de fazer bom uso e ajudar aos que ficaram para trás nessa empreitada. E continua Kardec: ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito com discernimento. Então, não é porque eu vim com a prova da riqueza que eu vou necessariamente falir. Eu posso ressignificar isso
eu posso construir isso de uma outra forma. Eu gosto de trazer sempre, quando a gente aborda esse tema, o exemplo de Alfred Nobel, que foi o criador do Prêmio Nobel, né, tão famoso. Nobel, ele veio de uma família muito pobre, de 8 irmãos, moravam no interior, na Suécia, e eles eram tão pobres que 4 deles morreram na infância, devido às péssimas condições que a família vivia. O pai, então, ele tenta a sorte, né, na Rússia e consegue, né, modificar essa situação da família, trabalhando no ramo de explosivos, e modifica, inclusive, o futuro de Alfred Nobel, porque ele consegue estudar, ele se aprofunda muito na área da química, aprende 5 idiomas e começa a atuar também, né, nessa parte. Ele tinha uma, entre aspas, uma fixação, ele queria muito estabilizar a nitroglicerina. E nesses experimentos, inclusive, houve uma grande explosão onde o seu irmão caçula morreu. Muitos dizem que talvez seja de onde começou a ideia dele de doar a sua fortuna, nesse episódio trágico que ele participou, né? Ele, entre aspas, se sentiu culpado pela morte do irmão. E finalmente ele consegue estabilizar a nitroglicerina e cria a dinamite. Ele foi o criador da dinamite e ficou milionário, bilionário, na verdade. Nunca teve esposa, nunca se casou, não tinha filhos. E ele, ao morrer, ele deixou em testamento 94% da sua fortuna, de bilhões de dólares, para esse projeto do Prêmio Nobel, né? Então, ele transformou, né? Hoje, o Prêmio Nobel, ele dá $1 milhão. No dia do aniversário de Alfred Nobel, ele dá para quem se destacou na área da paz, da literatura, da ciência, da medicina, em várias áreas, da química. E ele conseguiu, né, deixar o legado dele, apesar de ser um homem milionário e que descobriu, né, foi responsável por uma arma tão letal como a dinamite. Esse é um exemplo, né, que a riqueza pode frutificar no bem, né? Ele, com certeza, né, pelo menos atenuou bastante a prova que ele foi exposto. E voltando ao texto, né, de Kardec diz: quando Jesus disse ao moço que eu inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os bens e segue-me. Não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar do que possui e que a salvação a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Kardec, ele se refere aqui à passagem de Mateus 19,16, que é a passagem do moço rico. Eu vou lembrar aqui para vocês. Então, aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço replicou: tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. O jovem, ele perguntou a Jesus, né, o que ele precisava para conseguir a vida eterna. Jesus, que estava falando, né, com o judeu, ele perguntou a primeira coisa: cumprir os 10 mandamentos, o decálogo. No que o jovem prontamente respondeu que cumpria sim à risca. Então, esse jovem, na verdade, ele estava muito mais evoluído que muitos de nós, meus irmãos. Porque quantos de nós cumprimos à risca os 10 mandamentos? São bem poucos, né? Mas Jesus, ele vai adiante. Ele manda o jovem doar tudo o que tem, dar aos pobres. E o jovem, como tinha muito, saiu triste e recusou aquela proposta de Jesus. O decálogo, ele é uma lei que ele nega, né? É a lei do não podemos fazer. Então, ele diz o que a gente não pode fazer. Mas Jesus convoca o jovem além dessa lei.
ele convoca o jovem para a misericórdia, para a abnegação, para o desapego, para a doação. Só que o jovem não estava pronto ainda, né? Eu digo ainda porque mais para frente ele teve que aceitar a proposta de Jesus. Se a gente não aceitou, ele não aceitou naquele momento. Mas no segundo momento, com certeza ele aceitou, porque essa é a lei. Então, a marca, meus irmãos, do convite do Cristo é justamente a renúncia, a abnegação. Vai além da gente estar deixando de praticar o mal. A gente não pode só deixar de praticar o mal, a gente precisa ir além, a gente precisa se doar, a gente precisa praticar o bem. Mas nem sempre nós estamos, quantos de nós aqui estaríamos prontos para aceitar esse convite do Cristo, né? Ainda Kardec traz nesse mesmo capítulo a passagem de Zaqueu. O jovem, ele estava, entre aspas, muito bem, porque ele estava seguindo a lei rigidamente, dentro da lei. Zaqueu sequer estava seguindo a lei. Mas Zaqueu conseguiu, após o convite do Cristo, ir além da lei. Zaqueu oferece metade dos seus bens e se alguém ele tiver lesado, ele oferece restituir 4 vezes mais. Vamos a gente relembrar um pouquinho aqui a passagem de Zaqueu. Quem foi Zaqueu? Zaqueu era o chefe dos publicanos, era um chefe de cobrador de impostos. E Kardec traz a passagem de Jesus. Jesus ele estava entrando, ia passando em Jericó. Jericó era uma cidade comercial, uma cidade onde se faziam muitos comércios. Uma cidade, era a Nova Jericó, que foi reconstruída por Herodes. Né? Uma cidade próspera, considerada como se fosse uma alfândega. Então, era um símbolo da riqueza material. Então, na passagem diz que Jesus, ele ia passando em Jericó. Ele não ficou em Jericó, ele estava rumo a Jerusalém na Páscoa, ou seja, ele estava rumo à crucificação, né? Então, quando Zaqueu escutou que Jesus ia passando, ele prontamente, né, ficou cheio de esperança, porque ele sabia que um dos apóstolos de Jesus, inclusive, era um publicano. Então, ele queria ver Jesus, ele nem queria falar com Jesus, ele não queria pedir nada, ele só queria ver. E Zaqueu era um homem de baixa estatura. Essa baixa estatura aqui, meus irmãos, podemos interpretar como um homem apegado aos bens materiais. Ele estava fincado, né, aos bens terrenos. Então, por ser de baixa estatura, ele decide, e obviamente odiado por todos à sua volta, as pessoas não iam dar passagem a ele para ver Jesus, porque todos os seus afins o odiavam por ser cobrador de impostos de Roma. Ele sobe no sicômoro, ele sobe numa árvore. O sicômoro é a figueira. A figueira, ela representa a ciência espiritual, é o símbolo da ciência espiritual. Então, ele sobe num sicômoro, ou seja, ele se eleva espiritualmente, com a pretensão de ver Jesus. E ele sequer se dirige a Jesus, porque ele não se achava digno de se dirigir a Jesus. E Jesus, ao vê-lo, fala: desce depressa, corre, hoje eu vou estar à noite em sua casa. Ou seja, faça esse movimento. E ele prontamente, alegremente, não pensou 2 vezes, ele em nenhum momento questionou: meu Deus, será que Jesus vai mandar eu dar tudo? Não, ele desceu rapidamente e obedeceu, ele aceitou imediatamente o chamado de Jesus, ao contrário do jovem rico, né, que seguia tão fielmente o decálogo, mas na hora que Jesus o chamou, ele não estava pronto, né? E Jesus vai e pernoita, né, na casa de Zaqueu. A gente sempre se questiona, né, o que aconteceu naquela noite, né? E aí é quando Zaqueu fala para Jesus: mestre, eu posso dar metade dos meus bens, e se alguém eu lesei, eu posso restituir 4 vezes mais. Por que Zaqueu falou esses 4 vezes mais? Porque no Êxodo está escrito pela lei que se você rouba alguém, você dá 4 vezes mais. Então ele considerava, mesmo sem saber, se ele tivesse feito alguma coisa de errada, tivesse roubado, entre aspas, alguém, ele estaria disposto a cumprir a lei. Esse 4 vezes, né, ele remonta a várias passagens bíblicas, né? Jesus jejuou 40 dias no deserto, no Êxodo com Moisés, eles andaram 40 anos no deserto. Então, o 4, ele tem uma simbologia, né? A simbologia espiritual. E Jesus, né, responde, né, que hoje a salvação, Yeshua era o nome, né, que muita gente
dava a Jesus, e Jesus fez esse trocadilho com o próprio nome. Hoje a salvação veio a esta casa, porque ele também é filho de Abraão. Porque na época os cobradores de impostos eles não eram considerados filhos de Abraão, porque eles, entre aspas, estavam traindo, né, seu próprio povo. Então Jesus ele restitui, né, essa pátria de Zaqueu. Mais tarde a gente vê alguns livros, né, que Zaqueu, ele no final da vida já ele funda a Igreja do Cristo e ele trabalha para o Cristo, né, no final da vida dele. Ele se doa totalmente a essa missão. Com esses dois exemplos do jovem rico e de Zaqueu, né, então fica claro que nós somos espíritos com diferentes graus de evolução, né, e cada um de nós é responsável por traçar a sua caminhada, porque o espírito imortal ele tem duas asas, ele tem a asa do intelecto e a asa da moral, e nem sempre essas duas asas elas estão evoluídas de uma forma igual, por isso que muitas vezes a gente vê aquele espírito extremamente intelectualizado, mas cometendo atos atrozes, e a gente se pergunta como alguém que sabe tanto é capaz disso, porque não desenvolveu a asa da moral. E fica aquele, a gente precisa dessas duas asas para estar desenvolvendo. A riqueza, ela não é um problema, né? A riqueza é neutra. O problema é o uso que nós damos da riqueza. E Kardec, ainda no finalzinho desse parágrafo, né, do Moço Rico, ele diz: mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Eu acho importante aqui, Kardec entra no cerne da nossa questão, que é o apego. Na verdade, o problema não é a riqueza, como bem vimos, né, nesses outros exemplos. O problema é o apego, o obstáculo à salvação, como Kardec nos coloca aqui, é o quanto apegados nós estamos a essa situação. Hamed, no livro Prazeres da Alma, ele diz, né, apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Muitas vezes a gente se apega não só à riqueza, ao dinheiro, às vezes a gente se apega às pessoas, né? A gente fala, meu Deus, eu vou desencarnar, vou largar meu filho, eu vou largar meu marido. Às vezes a gente se apega ao local, à nossa casa. Quantos espíritos desencarnam e continuam ali, fixados naquele local, naquela casa? Às vezes a gente se apega a acontecimentos. Nós, como atendentes fraternos, às vezes vemos pessoas adoecidas, em sofrimento por acontecimentos, e quando nós questionamos quando aconteceu aquilo, foi há 10, 20 anos atrás, mas a pessoa continua afixada naquela situação, ela não consegue desapegar, né? Então, a gente tem que entender que se o apego é a nossa prova, foi a prova que a gente escolheu, a gente não pode se desapegar de algo que a gente não teve contato. A gente só se desapega quando a gente é exposto a alguma coisa, quando a gente está perto de alguma coisa, porque senão a nossa prova não será essa, né? Então, Kardec continua. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto, na opinião do mundo. Kardec continua falando do jovem rico. Não causar dano a ninguém, como a gente bem sabia que ele, né, seguiu o decálogo. Não maldizer ao próximo. Não ser vão, não é orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Como eu abri aqui nosso capítulo falando da verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Aí vem outra palavrinha que eu acho chave desse item 7, né? Todas as suas virtudes não iam até a abnegação. E o que é abnegação? Abnegação, meus irmãos, é renúncia, é desinteresse, é desprendimento, dedicação extrema, é o consentimento do coração. Renunciar à própria vontade e dedicar-se a Deus e ao próximo. Esse foi o convite naquele momento que Jesus fez para o jovem. Né? Na questão 925, Kardec ele coloca, né, mais uma vez falando da riqueza, que a riqueza é uma prova mais perigosa que a miséria, nos seduz, e ao nos tornarmos escravos da riqueza, rapidamente degradamos nossa moral. Ou seja, meus irmãos, o problema não é viver com o dinheiro, é viver para o dinheiro, né? Porque do ponto de vista ético, moral, o dinheiro é neutro.
Ele não é bom nem ruim. Ele foi ruim, talvez, para o jovem rico, mas ele foi bom para Zaqueu. Ou seja, o que importa é o uso que ele é dado, né? Eu gostaria de ressaltar ainda que Kardec, ele não justifica a desigualdade das riquezas, né? Ele traz no Livro dos Espíritos, inclusive, que numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, a desigualdade, obviamente, ela é relativa, porque se somos espíritos de níveis evolutivos diferentes, desiguais, obviamente que não podemos igualar todos com as mesmas condições, mas a miséria, ela deve deixar de existir na nossa sociedade. A miséria é a pobreza absoluta, é você não ter absolutamente nada. É inconcebível, meus irmãos, que nos dias de hoje ainda existem pessoas em cidades grandes que morram de frio, porque não tem um cobertor. Então, isso Kardec condena absurdamente. Agora, uns terem mais, outros terem menos, é inerente ao espírito, porque somos espíritos realmente diferentes uns dos outros, né? Essa experiência de abundância e de escassez é o que vai, alternada entre as nossas idas e vindas aqui, é o que vai nos moldando, porque as nossas virtudes, elas não serão conquistadas num passe de mágica ou num passe no centro espírita. As nossas virtudes, elas precisam ser exercitadas, são musculaturas que precisam ser exercitadas nas pequenas conquistas do dia a dia. E como nós exercitamos essas musculaturas, né? Através do convívio com o outro. É assim que nós seremos responsáveis pelo nosso aprimoramento moral. Porque no convívio com o outro, eu vou estar testando os meus limites. Eu vou estar testando a minha paciência, a minha tolerância. Então, eu vou estar evoluindo moralmente. Né? No Livro dos Espíritos ainda diz, né? A vida é difícil, bem sei, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Então, nada nessa vida é confortável. Se a sua vida está muito confortável, eu sinto lhe dizer que você não está fazendo isso corretamente. Porque quando a gente fica na nossa área de conforto, a gente não evolui. Então, apesar de você ter muito, se você não faz nada, aquela encarnação ali, provavelmente você vai ter que repetir de ano. Então, é importante, meus irmãos, esse autoconhecimento. O dinheiro, ele é apenas uma ferramenta das tantas que nós temos aqui nessa encarnação. Os valores materiais da Terra são uma forma de fortalecer, né? E os valores morais também, ou de falhar miseravelmente. Joana nos diz, né? A existência humana é uma sucessão de desafios, mediante os quais os valores morais se fortalecem na luta, desenvolvendo as potencialidades íntimas do ser. Qualquer anseio por comodidade sem ação dignificadora transforma-se em indolência, que trabalha em favor da decomposição moral e emocional do indivíduo. Né? Então, Joana chama isso de amolentamento de caráter. A gente se torna viciado no conforto quando a gente tem muito dinheiro, muito poder, intolerante às nossas perdas, né? A gente não aceita absolutamente perder nada, né? Sejam elas grandes ou pequenas, né? Kardec ainda continua, né? Já caminhando para o final. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que ele poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Isso é importantíssimo, né? Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Bem, meus irmãos, vamos encerrando por aqui. Eu gostaria de fazer uma prece de encerramento. Agradeço a atenção de todos. Vamos fechar os olhos, quem assim o desejar. Elevando os nossos pensamentos ao alto. Sintonizando com o Mestre Jesus, com os benfeitores espirituais presentes nessa noite, que coordenam os trabalhos dessa casa no plano maior.
Gostaria de vibrar por todos os trabalhadores do Instituto Kardecista da Bahia, do GEPEC, seus familiares, vibrar por nossa cidade, vibrar por nosso país, pelo nosso planeta, meus irmãos. Que tenhamos uma noite abençoada no bem, que possamos, que tudo que foi dito hoje aqui possa gerar frutos, possa ter plantado alguma coisa de bom no coração de cada um aqui presente. Jesus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada.